Gostaria de vos falar sobre um livro, Angkor, o Príncipe da Atlântida, escrito pelo professor Jorge Angel Livraga, que nasceu em 3 de setembro de 1930 e falecido a 7 de outubro de 1991. O professor Jorge Angel Livraga foi, acima de tudo, um filósofo, mas também um historiador, um arqueólogo, um escritor, entre muitos outros aspectos da sua vida. Esta obra é, a meu ver, pois, uma joia que aborda toda uma visão profunda da existência através de uma história que é contada, a história do príncipe Angkor. Esta obra, para além de um romance extraordinariamente bem escrito, cheio de entusiasmo, de aventura, de muitas peripécias, dificuldades, provas que se depara ao longo de todo o percurso do livro, é também, simultaneamente, por detrás desse romance, um tratado de filosofia da história, uma busca de entendimento de onde vem a humanidade e para onde vai. Mas, simultaneamente, também dessa vertente profunda que tinha o professor Jorge Angel Livraga relativamente à filosofia e à filosofia tradicional, é uma recolha de múltiplos ensinamentos que vamos encontrar em várias culturas, várias formas de pensamento, várias tradições. É por isso uma obra de múltiplos aspectos de interesse e que gostaria de vos recomendar. E para sintetizar esta obra, considero que um pequeno parágrafo do prólogo do livro nos dá uma noção sobre a viagem que iremos fazer de descoberta um pouco de cada capítulo deste livro. Diz o seguinte nesse prólogo: a ação passa-se há cerca de 11.500 anos. Não obstante, por vezes, o enredo desenrola-se dentro do próprio leitor, pois a todos nos inquieta a pergunta milenar: de onde viemos e para onde vamos? E esse, a meu ver, é o ponto central de toda esta obra. Por detrás de múltiplos elementos, essa é a principal inquietação ao qual este livro nos procura levar a refletir e a tentar encontrar algumas respostas. De onde vimos, para onde vamos? Vamos, pois, fazer uma viagem pelo livro Angkor, o Príncipe da Atlântida. A obra começa então no primeiro capítulo, que tem o título A Missão de Angkor. E este capítulo começa com um momento trágico para Poseidonis. Poseidonis, que foi a última ilha do continente Atlante e onde se encontra a ser atacada pelos senhores da facção negra, aqueles que, utilizando as armas, o poder, os próprios conhecimentos, procuram escravizar o povo, procuram escravizar o ser humano e procuram impor a obscuridade. Este é o grande confronto de Poseidonis e é a grande causa da queda da Atlântida. Nesta obra, o professor Jorge Angel Livraga faz uma descrição em poucas páginas sobre a causa do afundamento da Atlântida, que é nada mais do que o orgulho que se apodera do ser humano. E aqui, neste capítulo inicial, que começa cheio de aventura,
e que quase indescritível a forma como coloca este confronto de forças, onde o saber, a claridade e a tranquilidade de fação branca de Poseidónis se encontra face a esta iminência, e não só iminência, mas ataque de facto dessa força negra brutal, completamente brutalizada. Então é simultaneamente uma imagem deste confronto entre o bem e o mal, dentro do próprio homem e no contexto da própria história e das próprias civilizações. E neste primeiro capítulo é como que uma reflexão de filosofia da história. Entender porque é que as civilizações decaem, entender porque é que a humanidade tem os seus ciclos negros, as suas idades obscuras. E selecionei uma frase deste capítulo que ilustra claramente toda a causa, todo o sentido desta imagem que este primeiro capítulo mostra, a queda da Atlântida. E diz o seguinte, esta frase: se empregassem nas verdadeiras ciências todos os recursos que desperdiçamos em gastos militares, talvez isso nunca tivesse acontecido. E esta é uma frase que é uma grande lição. Foi, e segundo a tradição se sabe, essa a grande causa de queda da Atlântida, quando já não se buscava a ciência, o conhecimento, a utilização desse saber para o bem, mas sim para a guerra, para a ambição, para a conquista. E esta frase faz uma reflexão para os próprios tempos atuais e nos faz pensar que também o que seria, mesmo neste momento da história da humanidade, se tudo aquilo que é investido na guerra, no armamento, fosse investido na saúde, na educação, no desenvolvimento do ser humano. Então, pois, sendo a Atlântida um facto ou um mito, como o quisermos considerar, o certo é que ele possui uma grande lição de história que não devemos desprezar para o momento presente. Neste primeiro capítulo, cheio de ação, todo ele é cheio de movimento, porque Ancor tem que ser resgatado de Poseidónis, tem que o levar são e salvo até essa grande ilha branca de Cume. E nessa saída, pois, vários pequenos diálogos muito importantes que vão se marcar muito o sentido e a direção que toda a história se vai desenrolar. Aqui há uma parte que não quero deixar de partilhar convosco. Algo que, como dizia, vai ser muito presente em toda a obra. Uma ideia muito presente na filosofia de Jorge Angeli Fraga, em tudo aquilo que ele, ao longo da sua vida, vai colocar na sua obra, incentivando através do desenvolvimento de muitas ideias de tolerância, de cooperação, em que, nesta passagem que vos vou ler, marca a importância que cada um de nós tem que procurar no seu próprio ser. Ou seja, que cada um de nós é importante se conseguir realizar o seu próprio papel, a sua própria missão. Que não nos temos que comparar com ninguém, pois toda a função bem feita, bem realizada em prol do bem e da justiça é uma peça fundamental para
a realização da história e para o desenvolvimento da humanidade. Então é um pequeno trecho, uma pequena frase, no fundo, que fala sobre essa importância de cada um de nós e que é dita ao Axis, que é um general incumbido, pois, de proteger Angkor, e que diz o seguinte: nunca te compares a ninguém, ó Axis, pois a perfeição absoluta de cada ser radica unicamente na comparação consigo mesmo. Então, pois, é essa a única comparação que devemos fazer. Eu hoje cumpro melhor o que sou do que ontem, então estou bem. E não nos compararmos com o outro. E isso porque o Axis, assim como cada personagem que vai passar ao longo desta obra, tem uma importância fundamental para o desfecho da missão de Angkor. Por isso, procuremos, através desta reflexão do primeiro capítulo, encontrar em cada um destes personagens a diversidade que faz a cooperação na realização de uma missão. No capítulo 2, que se intitula Viagem a Kume, pois Angkor vai fazer essa viagem de partida de Poseidónis, o reino do seu pai, para se encontrar na grande ilha dos sábios, a ilha de Kume. Vai fazer toda uma viagem de fuga daquilo que são as guerras desencadeadas pelos magos negros, pelos senhores da guerra do norte, e que nessa viagem, pois, que vão ser perseguidos o seu mestre, instrutor, companheiro e conselheiro do seu pai, a grande serpente, vai morrer. E este contacto com a morte do seu mestre vai deixar Angkor bastante perturbado e bastante triste. E vai receber, pois, uma instrução que lhe vai ser muito importante ao longo de toda a sua aventura também. Porque muitas são as mortes que ao longo da vida cada um de nós passa, e muitas serão as mortes iniciáticas, mortes psicológicas, que Angkor vai encontrar ao longo da sua aventura. E diz então um pequeno trecho sobre esse conselho a Angkor, sobre esse contacto de Angkor com a morte, que diz o seguinte: pequena serpente, o teu bondoso e sábio instrutor acaba de abandonar a sua forma física. Tens agora neles um guia mais poderoso e livre. Ele desencarnou com o teu nome nos lábios. Angkor tentou correr até ao corpo, mas o iniciado impediu, dizendo: para, príncipe, nada podes fazer por eles. Não perturbes este momento sempre difícil, mesmo para as almas sábias. Deixa-o em paz e procura tu também ficar em paz. E nesta mensagem para Angkor, pois, de uma compreensão sobre a morte, e que encontre no seu interior, no seu coração, essa paz de poder sempre ter o seu instrutor presente no seu coração,
e não se aferrar, pois, ao corpo que acaba de se separar deste mundo. No capítulo 3, que tem por título Para tal mestre, tal discípulo, Angkor desperta após a sua viagem nas terras de Kume. Essas terras que são o último reduto dos mistérios, da sabedoria, dos sábios da Atlântida. Aqui ele irá ter contacto com aquele que será o seu mestre nas terras de Kume, que será Sarimar. Este encontro é um encontro muito, muito especial. É o encontro de um discípulo com o seu mestre. É como um encontro de almas que se reconhecem de um caminho muito, muito longínquo. Aqui, Angkor, ao deslumbrar estas terras com os seus templos, pergunta a Sarimar sobre a origem dessa terra de Kume. E Sarimar, pois, tem um pequeno diálogo com Angkor que lhe fala sobre Kume e esta passagem dos mistérios desse grande continente para esta ilha mais pequena, esta ilha de Kume. E uma passagem, então, desse diálogo entre Angkor e Sarimar. Diz, então, Sarimar o seguinte: tudo o que vês diante dos teus olhos, desde os canais às pirâmides e às torres, foram beijados por mais de 300 séculos. Os palacetes, como o cabitais, e alguns detalhes dos jardins são de épocas mais recentes. Eu acreditava, diz Angkor, que este templo fosse mais velho. O sábio Magur tinha-me dito que este centro solar fora erigido pouco depois do afundamento do grande continente Atlante. E pelo que entendi, ó sábio mestre, isso aconteceu há muitas centenas de séculos. Então, este é o primeiro contacto de Angkor com estas terras que o levarão até ao seu percurso discipular em grandes aventuras, não só aventuras externas, mas também em grandes aventuras pelo seu mundo interior, pelo mundo espiritual que banha estas terras. De seguida, nesta conversa com Sarimar, pois o seu mestre o vai preparando para aquilo que será um momento crucial de Angkor em Kume. A sua aceitação como discípulo nestas terras de mistérios de sabedoria. E desse diálogo extrai, pois, um pequeno excerto para vós. Não te martirizes pelo que ignoras. Cada passo no caminho fará avançar outro passo em direção ao horizonte. A revelação de um mistério não é mais do que um trampolim que lança para outro maior. E assim, mas há outras circunstâncias. Logo saberás, vai agora para o teu quarto, deixa o teu corpo repousar e vai preparar-te nas regiões das sombras. Amanhã será um grande dia na tua vida e na minha, acrescentou Sarimar num murmúrio como se falasse consigo mesmo. Na verdade, é como se falasse Sarimar consigo mesmo, porque este discípulo vive dentro do próprio mestre. É como se fosse uma parcela de si em desenvolvimento e em crescimento. E esse amor do seu mestre Sarimar por Angkor se vai revelar ao longo deste
capítulo em que Angkor irá atravessar uma série de provações para que venha a ser aceite nesse templo, nesse mundo de mistérios, nesse mundo de saberes que se encontra dentro desta terra de Kume. Após a conversa de Sarimar com Angkor, antes do dia em que se encaminhará para as provas, então, no dia seguinte, pois, Sarimar vai acompanhar Angkor até ao templo, onde Angkor irá enfrentar as provas. Antes disso, Angkor e Sarimar vão caminhando ao longo das terras de Kume e Angkor se vai deslumbrando com as belezas deste lugar. E são essas belezas que espantam Angkor e que vão originar um diálogo muito bonito também sobre a arte e a beleza entre Angkor e o seu mestre Sarimar, onde, através de palavras tão profundas, o autor, Jorge Angelo Livraga, fala sobre o conceito profundo da arte e diz o seguinte: perdoa a minha torpeza, Sarimar, mas tudo isto é tão belo e a sua contemplação eleva tanto o espírito que francamente me transporta e confunde. Nunca tinha visto uma tal expressão de arte. Poucas oportunidades terás de ver obras como esta, Pequena Serpente. Ao homem ainda falta muito caminho evolutivo a percorrer até que compreenda a arte. A verdadeira arte é aquela beleza, a harmonia pura que ilumina e eleva, fazendo vibrar o melhor de nós próprios. Tudo aquilo que exalta as paixões baixas, a arritmia, a violência ou o desespero ignorante não é arte, mas antes artesanato, obra de seres terrenos e, além do mais, medíocres, afastados da divina arte. Enquanto não tiverem nas suas almas a silenciosa harmonia das estrelas, jamais farão coisas como esta. E com este diálogo, pois, Angkor se vai impregnando não só da beleza, mas da sua própria elevação de alma, que o ajudará a enfrentar as provas que a seguir terá no seu caminho. Continuando nesse caminho, chegam até ao templo onde Angkor irá passar as suas provas. Provas essas que nesta obra são magnificamente descritas, onde nos faz viajar ao lado de Angkor e descobrir as forças, as dúvidas, as fragilidades, toda a força de Angkor, como se fizesse parte de nós próprios. Nos faz viajar nesse mundo misterioso com Angkor. Estas 4 provas de terra, água, ar e fogo que Angkor vai ter que ultrapassar é como uma superação da sua própria personalidade, como um vencer-se a si mesmo através dessas imagens exteriores das provas. E no final irá vencê-las, passá-las, e Sarimar, seu mestre, o acompanhará de seguida ao seu quarto, onde lhe ficará a restar ainda uma prova terrível para Angkor, em que, depois de muitos ferimentos,
de muitas dificuldades, de uma exaustão enorme, pois encontrará a possibilidade de se satisfazer os seus agora desejos, prazeres, de se purificar, de comer, de descansar, e aí encontra uma nova prova. No seu quarto irá encontrar alimento, irá encontrar várias tentações, mas que irá ter que permanecer em total isolamento consigo próprio, em total silêncio consigo, sem sucumbir às tentações e aos impulsos do seu corpo. E esta passagem é muito bonita e muito forte e nos faz, de facto, ver como tantas vezes vacilamos por tão pouco e como os homens fortes conseguem, de facto, tendo metas claras na sua mente, na sua alma, conseguem chegar ao seu objetivo resistindo. Diz o seguinte: poucos minutos depois de iniciada a sua prática, outro leve ranger de gonzos atraiu a sua atenção. Por outra porta de bronze, de um tamanho um pouco maior, apareceram mais 2 servidores, convidando o jovem aspirante a que tomasse um refrescante banho nas águas termais existentes no magnífico quarto de banho de onde eles vinham. O murmúrio da água, o perfume dos alimentos e a dureza do piso sobre as suas feridas e contusões exigiam-lhe, com o correr das horas, um esforço de vontade insensível e continuado aos pedidos do corpo. Em alguns momentos, mais terrível que os mais impressionantes perigos, fazia já 24 horas que o jovem não comia nem bebia, permanecendo em vigília, uma vigília cheia de horrores e de dores. Parece impossível como as pequenas coisas que, por possuí-las, sempre não são valorizadas, formam uma espécie de cerimonial que logo, quando não é cumprido, desequilibra e martiriza. Ancor, que tinha penetrado na sua própria alma como o caracol na sua couraça, era, não obstante, molestado por uma tortura, como se fosse de formigas. Porém, após longa luta, o jovem filho do sol desprendeu-se dessas necessidades e, mergulhado em si mesmo, libertou-se de toda a angústia. Eram já inúteis as artimanhas dos servidores, que agora comiam e bebiam, procurando fazer crer que os sacerdotes não notariam a falta se essa fosse pouca. Sarimar encontrou-o nesse estado místico, pouco depois da saída do sol. Aproximou-se dele e chamou suavemente: Ancor, sou teu mestre Sarimar, ó pequena serpente. O jovem vibrou como uma corda tensa e um violento estremecimento percorreu-lhe o tronco. O sacerdote pegou nas suas mãos, estavam entumecidas e geladas. Quando os seus lábios adquiriram mobilidade e ele pôde ligar-se de novo, completamente, ao seu corpo físico, perguntou: Tu, nobre mestre, trouxeste-me de novo ao mundo dos sentidos. Terminou a minha prova? Terminaste as tuas atuais provas. Amanhã, quando o regulador da vida ocupar o seu mais alto trono, estarás diante do nosso mestre. Esta é a conclusão das provas. Não vos irei falar sobre toda essa descrição
que é feita na obra sobre as provas, deixe-se, pois, para lerem e não perderem este néctar de uma escrita maravilhosa que acompanha o leitor como se viajasse, como se fosse o próprio Angkor. Após as provas, Sarimar se reencontra com Angkor e tem um diálogo que vai ser como um abrir da dúvida, um abrir da inquietação de Angkor para que a sua luz possa brilhar. Todo este capítulo o vejo como uma parte inicial oculta, profunda, onde Angkor tem as suas provas, onde encontra as suas dúvidas, as suas lutas. E desse momento, pois, o mestre lhe abre as portas da sua alma e Angkor revela essa luz intensa que tem dentro de si, a luz da sua alma discipular. E quero, pois, deixar-vos um pequeno passo desse diálogo entre Sarimar e Angkor. A primeira coisa que deves fazer como aspirante aos verdadeiros mistérios é libertar-te de todo o preconceito e interpretação antropomórfica da divindade, que te limita na luta pelo caminho reto. Os homens creem que o Mestre está mais perto e é mais poderoso quando está confinado num corpo denso e o podem ver e tocar. Na verdade, nesse estado é quando se encontra mais tolhido e muitas vezes é levado a esse estado como um último e heroico recurso face à ignorância dos homens. Estes, na sua torpeza, não aspiram o perfume essencial do florescer de uma alma. Não procuram a sua pura sabedoria, os seus ensinamentos. Preferem a tudo isso beijar ou tocar uma túnica, um anel ou um ídolo. Podendo beber água cristalina de pé, preferem sorver o barro com a cara contra a terra. Mas tu, meu discípulo bem-amado, não caias nisto. Não sonhes com a forma na qual conhecerás o Mestre. Nem imagines a sua voz. Nem esperes ver quanta beleza há nas suas expressões. Tudo isso é ilusão, carne para as bestas dos sentidos. Capta, em vez disso, a sua sabedoria, o fogo impessoal que arde em seu coração. O fogo comum a todos os seres. Procura o grande e imóvel Sol central. Angkor, paralisado, pálido, em extrema tensão, tinha o olhar perdido no céu. Compreendeste? Perguntou Sarimar. Ó sábio, mais do que compreender, senti as tuas palavras no meu coração e uma estranha luz tenta infiltrar-se até ao meu interior, mas é-lhe difícil, 1000 empecilhos a impedem. Não te apresses demasiado, jovem serpente, já deste um grande passo, o primeiro. Portanto, se bem que a luz não possa chegar diretamente a ti, ao menos podes vê-la. Em ti está a abrir-se o caminho. Ela está ainda mais ansiosa do que tu. Por cada pequeno esforço que faças em direção à divindade, ela fará em ti outro maior, em tua ajuda. Recorda sempre as minhas palavras, amado Angkor, ainda que esqueças quem as disse. E aqui, pois, Angkor irá conhecer o mestre de Kume. Esse mestre que será, desde aqui, uma conexão
entre a luz da sabedoria e a sua luz interior, e que o acompanhará e que será a força em todo o desafio que Angkor irá encontrar. Neste capítulo 3, intitulado O Retiro nas Rochas, vamos encontrar, em primeiro lugar, um diálogo entre o seu mestre Sarimar e Angkor. Neste diálogo, muito interessante, porque nos fala sobre realmente o que é um mestre e como deve ser a sua importância na vida de um discípulo. E começo por ler um pequeno extrato desse capítulo e que comentarei em seguida. Diz o seguinte: Ah, mestre, fazia tanto tempo que não te via, mas estava contigo na mesma, pois se não vias o meu rosto, nem ouvias a minha voz, os meus ensinamentos e o meu amor acompanhavam-te. Tens de acostumar-te, pequena serpente, a não identificares os seres com as suas formas físicas. Ama-os em si mesmo. Ou, se isso for difícil, falo por causa dos seus atributos mais súbteis. Assim sendo, Angkor, desde já tens de deixar de recordar os homens como altos ou baixos, gordos ou magros, reis ou escravos, mas sim como bons ou maus, inteligentes ou tolos, puros ou luxuriosos. Este pequeno diálogo, ou este pequeno comentário de Sarimar à pergunta de Angkor, nos faz refletir, pois como nós observamos os seres humanos, como nós identificamos os seres humanos, normalmente através das suas características externas, em vez de olhar para o seu interior. E o mesmo Sarimar procura, pois, fazer entender Angkor que o mais importante não é a presença do mestre físico, mas sim a presença dos seus ensinamentos no coração do discípulo, e que sejam sempre como que uma luz que ajuda a orientar as suas decisões, os seus passos no caminho. Então, pois, este diálogo que antecede propriamente o retiro nos rochedos de Angkor marca esta tomada de consciência sobre o qual Angkor se deve focar. Depois, neste retiro que Angkor vai realizar nos rochedos, junto ao mar, vai ser muito importante. Vai ser essa tomada de consciência de Angkor da necessidade de calar os ruídos externos que o distraem, os apelos que os sentidos provocam em Angkor, para que se possa centrar verdadeiramente no seu eu interior e aí poder ouvir a sua voz interior, a voz desse silêncio do barulho ensurdecedor da personalidade. E um pequeno parágrafo desta parte nos mostra esse retiro interior de Angkor. A tua alma, Angkor, é um pássaro, mas tu mesmo lhe construíste uma gaiola de 5 grades e carregaste com ouro e lama as suas leves asas. Só tu podes reduzir esse peso e enfraquecer essa prisão. Praticarás austeridade, estudarás comigo num templo e depois estudarás contigo mesmo, praticando sempre a austeridade.
Viverás nesta pequena casa e prepararás os teus próprios alimentos e as tuas roupas. Banhar-te-ás no mar e dormirás no chão, sobre uma manta. Não falarás senão o imprescindível. Ouvirás muito. E esta recomendação de Sarimar a Angkor nos ilustra precisamente o sentido deste retiro que Angkor terá que fazer nas rochas, numa gruta, junto ao mar, para poder escutar verdadeiramente as palavras de sabedoria que ecoarão na sua alma. Ainda neste capítulo, e enquanto Angkor se encontra no seu retiro, vai perceber, através dos ensinamentos do seu mestre, algo muito importante, que é a diferença entre o desejo de possuir sabedoria e a paciência de conseguir encontrar em cada coisa, em cada momento, em cada ser do universo, uma fonte de sabedoria, uma fonte de compreensão, uma fonte de aprendizagem que o levará ao coração de si mesmo. E um parágrafo que nos fala sobre isso mesmo. Mestre, desejo ardentemente os mistérios, saber como se formou o mundo, qual a vida dos deuses que regem as estrelas, a origem dos homens, a alquimia, a astrologia, a magia cerimonial, a terapêutica. Ah, sábio Sarimar, 1000 vidas não me chegariam. O tempo é uma apreciação psicológica. Vive intensa e serenamente, sem afastar a atenção do objetivo. E poucas jornadas bastarão para o que sonhas. Mas sonha-o como coisa certa. Não o desejes emocionalmente, pois, nesse caso, cada hora parecer-te-á uma eternidade. Olha como desce o globo solar, escondendo-se atrás do horizonte. Põe todo o teu desejo em que ele se detenha. Faz e diz o que sentes. Angkor fez como lhe foi dito e depois de poucos minutos exclamou: como se esconde rápido, quanto mais desejo segurá-lo, mais parece apressar o seu movimento. Agora deseja o contrário, anseia desesperadamente para que se oculte. E Angkor agora parece imóvel. Vês? Assim, querido Angkor, são os teus desejos que te levam ao engano e à dor, parecendo mais longínquas as coisas que desejas, perto e mais perto as repulsivas. Mas se permaneceres sereno no seio da serenidade, verás as coisas na sua exata medida, e a dor e o prazer não perturbarão o teu perfeito e imóvel equilíbrio. Pois este pequeno diálogo entre o mestre Sarimar e Angkor nos fala e nos demonstra o quanto os nossos desejos nos impedem, muitas vezes, de chegar aos nossos objetivos mais profundos e mais íntimos. A força para chegar até eles está na nossa convicção dessa meta aonde queremos chegar. E no final deste capítulo, um ensinamento mais de Sarimar a Angkor, que vai chegar fundo da sua alma. Um comentário que leva Angkor a procurar conhecer o universo em cada pequeno ser e que diz o seguinte:
medita bastante, esforça-te para que toda a mensagem de cada um dos seres, minerais, vegetais e animais, humanos ou subtis, te rodeiam, tenha abrigo e frutifique luminosamente na tua alma. Não desprezes ninguém no meio da noite mais escura, pois aí a lua é branca. Mas se o escuro se tornasse branco, a lua seria negra. Este é o jogo dos deuses, e enquanto o mundo existir como tal, continuará esse jogo. Essas foram as palavras recebidas pelo discípulo, palavras que ressoavam no seu coração, à medida em que o grupo, levando o palaquim, se afastava rapidamente. Pois a importância de nós olharmos profundamente em cada ser e em cada aspecto da vida. Nele se encontra a mensagem da harmonia, da justiça, de um princípio universal, e aí podemos encontrar os caminhos que nos levam à verdade e ao interior de nós próprios. No capítulo 5, que se titula O Voto de Silêncio, pois é um capítulo que é dedicado a este momento sobre o qual Angkor irá passar, de ter que residir no silêncio para que possa fazer ecoar as cordas da sua instrumento interior, da sua alma, e dessa escuta, pois Angkor irá poder desenvolver, despertar os seus sentidos interiores, e nesses sentidos interiores poder ouvir os ensinamentos de cada voz que se desprende de cada ser. E partilho convosco depois um pequeno parágrafo desse mesmo momento e das reflexões, das descobertas de Angkor no seu silêncio. Havia noites em que o sono era esquecido e o jovem aspirante aos mistérios nem se aproximava da sua pequena casa. Acocorado entre as raízes dos álamos que cresciam junto ao arroio, espreitava o lento abrir e fechar das flores dos tanques. Ao amanhecer, as pétalas fechadas erguiam-se e separavam-se com o beijo do sol. Depois, quando as sombras das árvores caminhavam pelos prados, cobrindo-os todos, essas mesmas corolas reuniam-se, imperceptivelmente, em apertados fechos. Essas observações tornaram Angkor contemplativo e paciente. A lei dos ciclos e a continuidade da vida, oculta ou manifesta, gravaram-se profundamente no seu coração. Voltava desses serões para as aulas diárias no templo e o seu olhar era cada vez mais puro e bondoso. Muitas vezes, nos passeios pelo seu ex-reino, havia notado que os animais fugiam ao homem e que até mesmo a ramagem das árvores parecia retrair-se à sua passagem. O voto de silêncio ensinara-lhe que os seres dos reinos inferiores amam e respeitam o homem silencioso e de comportamento tranquilo, que se aproxima deles, não com o afã de exploração, nem de realizar estúpidas orgias de sangue, mas sim com amor. Angkor assimilava, dia após dia, mês após mês, a serena majestade das árvores, a beleza alegre das quedas de água, o entusiasmo avassalador das tempestades e a prudência das gazelas, as plantas,
o vento e a cascata, ao permanecerem na sua alma, enchiam-na de misteriosos murmúrios de seres transparentes e musicais. Pois esta descrição desta vivência de Angkor, desse silêncio que se transforma num mundo de sons, num mundo de aprendizagem, num mundo de ensinamentos, num mundo de profundidade. E tudo isso que Angkor vai descobrindo vai deixando a sua alma tranquila e simultaneamente em paz com toda a natureza, com todos os seres à sua volta. Então, pois, este capítulo mostra como esse silêncio apazigua a ansiedade de Angkor e o torna tranquilo e amante da vida. O capítulo 6 intitula-se A Luta Interior e neste capítulo Angkor vai travar de facto uma luta dentro de si entre os seus desejos e a sua vontade, algo que não vou contar, né? Mas que no fundo reflete essas provas que temos que olhar sobre os nossos defeitos. E um ensinamento de Sarimar sobre essas dificuldades e essas provas de um discípulo. Que o problema não está nos defeitos e nos erros. Se nesse momento os percebemos e dessa percepção do erro nos esforçamos para superar. E melhores do que as minhas palavras são, pois, as linhas deste capítulo que quero partilhar convosco. E diz o seguinte: Angkor abriu o seu coração e as suas dores enlouquecidas manaram dele aos botões. Quando terminou o amargo relato, lançou-se de novo aos pés do seu mestre, chorando. A mão do sacerdote acariciou os seus cabelos tão suavemente como o tom da sua inovidável voz. Meu pobre menino, caíste, mas não tão baixo como supões. Nesse destino pessoal que forjaste para ti, no seio do grande destino, estava escrito que passarias por estas provas. Se verdadeiramente compreendeste o teu erro e tens uma vontade boa e firme, triunfante, não o faças mais. E mais à frente, na conclusão, diz: o sábio baixou a mão até ao queixo do jovem, obrigou-o a levantar a cabeça e encará-lo. Então, Angkor viu outros monstros similares aos seus, despedaçados há tempos, irremediavelmente vencidos no fundo mágico dos olhos de Sarimar. Seja estas palavras também nos falam de que aqui se encontra verdadeiramente o que é um mestre. Aquele que em tempos, tendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos obstáculos do seu discípulo, os conseguiu superar. E por isso se tornou mestre. Por isso conhece quais as dificuldades do seu discípulo e o pode conduzir e o pode ajudar. Porque, como nas palavras finais deste capítulo, esses mesmos monstros, esses mesmos defeitos estão esmagados aos pés do Mestre. No capítulo 7, denominado O Achado, Angkor descobre
o maravilhoso dos templos de Cume, assim como toda uma série de mistérios associados a esta ilha, a este reduto da sabedoria atlante. E aqui vamos encontrar belíssimas descrições, por um lado, dos templos, por outro, de uma profundidade, de um sentido que possuem os mistérios. E como Angkor vai vivendo interiormente essa descoberta. Partilho convosco, pois, um pequeno trecho dessa parte que nos ajudará a descobrir a descrição que aparece nesta obra sobre os templos e mistérios de Cume. Quem fundou Cume? Como se formou? Ah, jovem serpente, a origem deste templo solar remonta, como te disse, há milhares de anos atrás. O original existia quando o continente da Atlântida, propriamente dito, ainda estava inteiro, e cujo núcleo central desapareceu há mais de 400 mil anos. Somos o último baluarte dos mistérios solares e da grande magia branca nesta terra amaldiçoada por si mesma. O teu reino, constituído pela metade norte desta ilha, Poseidonis, está hoje arrasado e despovoado, tendo permanecido apenas parte da população agrícola, menos de 1 milhão de pessoas. Os do sul, denominados pelos senhores da sombra e seus repugnantes feiticeiros, destroçam-nos uns aos outros. Vivem em casebres, comem carne crua, bebem sangue e empregam toda a sua indústria na arte da guerra. E com esta descrição, pois, mostra o quanto tinha-se dividido a Atlântida entre esses senhores do bem, da magia branca, e os irmãos das sombras. O lado negro, incentivando, pois, a guerra, o mais baixo que podemos imaginar do próprio ser humano. O que nos demonstra, através desta imagem, o quanto o ser humano pode subir o mais elevado, construir as coisas mais sublimes, mas também como pode degenerar e descer até ao mais profundo, mais além dos próprios instintos, e ser um agente extremamente perverso. Então, esta dicotomia que aparece nestas imagens é, de facto, muito bem descrita, muito bela, e que nos traz uma reflexão também sobre as causas do fundamento da Atlântida e as causas, no fundo, de qualquer momento de degeneração, de queda civilizatória da humanidade. Neste capítulo, e o próprio nome do capítulo diz, o achado, refere-se a um dos momentos talvez mais misteriosos, mais místicos, mais profundos pelos quais passa Angkor. Este momento é cheio de intensidade na descrição. É uma das partes extraordinariamente profundas e intensas e bem escritas deste livro, que nos faz viajar com Angkor numa aventura que é mais que uma aventura exterior. É uma aventura até ao interior de si mesmo e descobrir a sua pérola mística. É um pouco esse desvendar que eu quero fazer com esta passagem. Levantou os olhos, viu a imagem e compreendeu. A visão do mestre tinha-se formado sobre a sua própria imagem. Compreendeste, pequena serpente? Disse-lhe a voz suavíssima de Sarimar. A pérola mística é o Espírito Divino
que está coberto de carne, ossos, paixões e formas mentais diversas. E termina no final do capítulo: sim, mestre, eu sou a pérola mística. Estas últimas palavras do jovem elevaram-se como miríades de lampejos, tentando assemelhar-se às estrelas, essas que guiam os viajantes pela noite. E desta forma poética, sublime, de escrita, vemos como Angkor encontra o seu tesouro, a sua pérola mística, que é o seu espírito. E então, pois, de toda esta aventura que ao longo deste capítulo vai levar Angkor a penetrar os mais profundos abismos e descobrir essa pérola mística, descobrir o seu espírito. Assim é a vida. Quando penetramos profundamente, passando por muita da nossa obscuridade de desejos, paixões, de turbulência, de medos, etc., como Angkor passa neste capítulo, descobrimos que no seu interior se encontra o mais precioso, se encontra a nossa pérola mística, como Angkor a encontrou. No capítulo 8, titulado Os Filhos da Guerra, depois desse retiro interior que Angkor vai realizar nesse lugar de silêncio e junto ao mar, vai começar a despertar os seus sentidos interiores, acalmando os sentidos sobre o mundo exterior. E uma passagem deste capítulo nos fala precisamente sobre esse processo que se vai desenrolando em Angkor e as vozes interiores que vai escutando. Diz-nos o seguinte: Angkor nunca colhia conchinhas nem búzios, acariciava-os e deixava-os nos seus lugares. Que os meus duros pés não deformem sequer os vestígios dos macios passos das ondas, costumava repetir-lhes. E assim, ao não se converter num inimigo dos pequenos seres e obedecendo às leis da natureza, esta que sempre cede ao amor e resiste à violência, abria-lhe uma a uma as primeiras portas dos seus mais íntimos segredos. Mais à frente, Angkor, graças às sábias sementes do seu mestre e ao seu natural terreno fértil e evoluído, começou a vislumbrar de maneira natural e voluntária esse mundo misterioso e exótico. Via já a aura dos vegetais, verás algo assim como uma capa de vidro subtilíssimo em redor de cada ramo, de cada folha. Depois, a poucos ou vários centímetros, conforme o vegetal, vê-se um halo vibratório mais vivo, que era a aura. Quando o teu desenvolvimento for menos embrionário, verás também outras capas e outras subdivisões de cor e aspecto, dissera-lhe o mestre. Estes sentidos que Angkor vai despertando permite-lhe começar a ver a natureza interior de todos os seres. Os seus campos subtis e os seus corpos subtis, invisíveis normalmente aos nossos olhos, mas que se lhe vão revelando. Essas áureas luminosas, essa energia, esse mundo que percorre todos os seres, mesmo nós não as vendo. E é esse mundo que Angkor, dessa escuta
profunda da natureza à sua volta vai despertando dentro dele e começando a vislumbrar. Ainda neste capítulo, a impetuosidade dos dois discípulos que acompanham Angkor, a sua juventude, o seu desejo de aventura, vai levar o próprio Angkor a uma terrível aventura, pois vão ir de barco para além dos limites de segurança da ilha e vão ser presos pelos corsários negros da Atlântida e que vai levar, pois, Angkor à prisão e mais não posso revelar sobre toda esta aventura que Angkor vai ter que passar e que nos levará ao próximo capítulo nessas terras do norte dos Irmãos Negros da Sombra. No capítulo 11, que se intitula Rumo ao Sol, pois Angkor é feito prisioneiro e este capítulo, que é um capítulo duro para Angkor, mas como todo o sábio e também todo o discípulo de mistérios, onde a sua alma está viva, desperta, tudo pode constituir uma grande aprendizagem. E neste cativeiro, pois, Angkor descobre a importância de reter no seu coração as coisas importantes da vida, que não são aquelas que nós possuímos fisicamente. E ao ser privado, através do seu cativeiro, Angkor descobre um tesouro enorme, já que até aí ele tinha o privilégio de ter à sua volta beleza, templos, mestres, e agora ele tem que encontrar tudo isso dentro de si, já que ficou privado de tudo isso. E vou partilhar convosco um pequeno trecho deste capítulo que nos mostra essa profundidade da reflexão de Angkor e, naturalmente, do autor da obra, professor Jorge Livraga, sobre essa percepção que temos que conquistar quando acabamos por ser privados daquilo que possuíamos e que dávamos valor anteriormente. Pobre daquele que procura a felicidade no mundo. Tinham-lhe dito, ela não é mais que a dor que, refulgente de ira, deixa cair com o tempo o seu disfarce. Toda a felicidade traz desgraça. Agora o jovem compreendia isso. Ouvia o ruído dos muros da ignorância e do egoísmo caírem, desfeitos dentro da sua alma. Agora compreendia. Cada momento de serena felicidade vivida em cume, os amáveis ensinamentos, tudo quanto era agradável, voltava-se contra ele e despedaçava-o. Pelo contrário, era entre os espinhos das dores passadas que encontrava as flores do consolo e uma voz que sempre repetia: se passaste por aquilo, passarás por estes sofrimentos. No templo, tinham-lhe ensinado que todo o branco acaba em preto, toda a liberdade no encarceramento, toda a união na separação. Era verdade. A lei marca o ritmo e cada ser, cada momento é o germen de uma luta. A lei marca o ritmo e cada ser, cada momento é o germen de uma luta. Mas os sábios sacerdotes de Cume
tinham semeado no fértil e reto sulco da alma de Angkor a semente do outro aspecto do inexorável. Agora podia captar também que o preto acaba no branco, a prisão na liberdade, a separação no encontro. E esta frase, esta reflexão de Angkor nos mostra este grande ensinamento de tantas filosofias sobre a ciclicidade, sobre a oscilação do branco e do preto, o momento de felicidade, o momento de dor, o momento de possuir e o momento de perder, mas também o inverso, o de perder e ganhar, o da dor e da alegria. É, como dizem os orientais, uma roda, a roda da vida que gira. E, no final, pois, Angkor é resgatado desse cativeiro e, dessa forma, levado para Cume novamente. No capítulo 10, depois de grande aventura de Angkor, pois vamos encontrar no título deste próprio 10º capítulo um pequeno diálogo, um pequeno grande diálogo, um diálogo de mestre e discípulo, de duas almas que conversam sobre as dificuldades do caminho, as dificuldades do crescimento, as dúvidas, os desejos, e neste diálogo que quero partilhar convosco, uma pequena parte, pois um ensinamento extraordinário sobre a natureza dos desejos, sobre o mal e bem dos desejos. Um diálogo íntimo, um diálogo profundo e um diálogo que nos toca a todos nós. E de uma forma magistral, Sharimar nos fala sobre a natureza dos desejos. E aqui o autor, o professor Jorge Angelo Braga, pois coloca a sua sabedoria, a sua filosofia nestas linhas de uma forma muito especial. Começa com Angkor, que diz o seguinte para Sharimar: teria a amabilidade de explicar-me a diferença que existe em si entre um mau e um bom desejo em relação ao plano divino? Amado jovem, o discípulo sempre entende por plano divino a face boa, e mais que boa, agradável do mesmo. E não concebe que na mente universal existem os esquemas das pestes, das guerras e fomes. Perdão, mestre, a minha alma pede a tua luz. Há algo que não vejo com clareza. E mais à frente responde Sharimar: há várias vezes te disse que perante qualquer dificuldade doutrinal ou da vida material, escolhe o mais simples e enganar-te-ás menos, não é certo? Bem, se raciocinares corretamente, verás que toda a forma ou mecanismo mental tem a sua origem na grande mente cósmica e participa dela. Vês que não pode haver nada no homem que não esteja na divindade. Amado discípulo, recorda então que, voltando ao nosso tema original, o desejo em si não é bom nem é mau, mas a sua direção ou utilidade é que o determinam. Da mesma forma que nos referirmos a um carro do lixo, para depois, ao vê-lo carregado de rosas, lhe chamarmos carro de flores. O carro é o mesmo.
mas o que transporta e impulsiona de cada vez a sua existência, a sua razão casual, varia afetando a sua aparência. Então, neste pequeno excerto deste diálogo, vemos, pois, como Sarimar procura clarificar a mente de Angkor, simplificar as coisas e não colocar numa dicotomia de branco e preto, mas procurar entender a causa, o impulso que está por detrás de cada coisa e que é essa causa e esse querer, essa essência que faz toda a diferença na sua manifestação. Então, desta forma, pois, Angkor passará para o capítulo seguinte com um pouco mais de claridade e aí irá encontrar, pois, os seus novos desafios. No capítulo 11, que se chama Fenur, pois Angkor irá ser apresentado no grande templo de Kume ao mestre desse templo. Aí Angkor irá receber uma revelação. É algo que não posso revelar, mas é algo muito especial este encontro com o mestre de Kume. E aí Angkor irá verdadeiramente saber a sua missão. A sua missão será viajar até Kem e levar algo muito especial, algo que ele ainda não sabe inteiramente, mas será essa grande joia que, desde Poseidonis, passando por Kume, irá chegar até à grande terra de Kem, aquilo que hoje é conhecido como Egito. Esse tesouro, essa passagem, será a grande sabedoria que até então era conhecida por esses mestres da Atlântida e que Angkor, para que não se perca, irá transportar até à cidade de Kem. Essa missão tem um diálogo muito bonito, onde Angkor a conhece e que eu quero partilhar convosco. Diz o seguinte: ao ficar a sós com o seu mestre, no quarto, suspirou. Ah, sábio Sarimar, quantas recordações! Parece-me que foi ontem que Oaxis me tirou da cidade incendiada. Sim, ainda vejo o meu pai, só que agora não sou só um discípulo, como também um príncipe. Já não me resta a ternura íntima de poder apresentar-me diante de ti com as minhas fraquezas, com as minhas perguntas. E esta é a solidão de comando, mestre. É, discípulo, já não podes duvidar nem diante de mim, nem diante de ti mesmo, somente diante de Deus. Ah, Senhor, o jovem, impelido por uma força impossível de conter, lançou-se aos pés do mestre e permaneceu cabisbaixo e silencioso. Cuidado, Angkor, se te humilhas diante de mim como discípulo que o faz frente ao amor e à sabedoria, aceito. Mas se for o meu príncipe que o faz, cala-te, Sarimar, amo-te e venero-te. Mesmo um príncipe deve ajoelhar-se perante um sábio.
Não temas, mestre, já não há debilidade alguma em mim. Somente não expliques mais. Levanta-te, toma algum alimento e descansa. Amanhã será um dia crucial para ti. E esse dia crucial será a partida de Angkor para Kem. Não posso deixar também, nesta primeira parte deste capítulo, de ler uma pequena passagem, uma frase praticamente, de uma riqueza e de um saber extraordinário. E que diz o seguinte: grandes verdades encerram, como sempre, as tuas palavras, ó Mestre. Pequena serpente, o valor das palavras não está no que encerram, mas sim no que libertam. E esta pequena frase extraordinária, que na verdade um pensamento do autor da obra, que nos fala de facto sobre a necessidade que temos de refletir não sobre o que as palavras contêm, mas sim sobre o que elas podem libertar em nós. Esse é o verdadeiro sentido da sabedoria, e esta passagem procura despertar em Angkor não o apego aos ensinamentos, mas àquilo que podem libertar na sua alma esses mesmos ensinamentos. E neste mesmo capítulo, antes da partida de Angkor para Kem, encontra Fenur. Fenur é a sua alma gêmea. É uma sacerdotisa de Kume e que, quando se encontram, pois se reconhecem de facto como almas gêmeas. E o diálogo que têm entre eles, que encerra este final deste capítulo, é uma coisa maravilhosa. Não é um diálogo de seres carnais apaixonados. É um diálogo verdadeiramente de almas afins, onde um amor mais para além deste mundo as une e que vem muito de trás e que promete ir muito, muito mais além e que iremos descobrir no final desta obra. Então, este diálogo, que aconselho vivamente a ler com atenção, deixar também a sua alma se apaixonar, como buscando essa alma gêmea que nos completa, que partilha o mais íntimo e o mais poderoso do nosso interior. Capítulo 12, viagem ao país de Kem. Este país de Kem não é mais, pois, como o Egito. E esta viagem que Angkor irá fazer a Kem, uma verdadeira missão, em que levará até este país a semente saída de Poseidónis, saída da Atlântida. Antes que se afundasse, pois, procuraram deixar esta semente no Egito, que se viria a germinar mais tarde, não só nesta civilização, mas em outras que irão herdar esse conhecimento. Esta missão que Angkor terá não é de simplesmente transportar um tesouro ou um objeto, mas sim de transportar toda uma sabedoria, todo um conhecimento que até então a humanidade tinha alcançado e que não se perdesse de forma alguma, para que pudesse, mais tarde, pós esse cataclismo, pois renascer com base em toda essa conquista de conhecimentos que tinha alcançado então. Entre os muitos conhecimentos de compreensão da própria natureza, do universo, de si mesmo, vamos encontrar também nesta obra refletido aquilo que são muitas tradições sobre conhecimentos
que, a nível da ciência, a Atlântida tinha alcançado. São eles, por exemplo, uma energia, Marmash, que servia precisamente para pôr em movimento uma série de veículos, quer na água, barcos, quer mesmo de veículos aéreos, aos quais são chamados vimanas. E é toda esta tradição sobre esses conhecimentos científicos que também vamos encontrar aqui nesta obra, como através de um diálogo do seu mestre para com Angkor, que lhe conta um pouco desses conhecimentos e da importância e dos perigos deles. Então, um pequeno parágrafo deste capítulo que nos fala precisamente sobre esses conhecimentos alcançados pela Atlântida. Diz-me, ó sábio, o que puderes dizer-me. Ouviste falar de Marmash? Sim, sei que em tempos remotos, quando ainda florescia sobre o grande mar o continente Atlante, existia a cidade das Portas de Ouro, os teus sábios antecessores descobriram uma energia que permitia converter a força subjacente na natureza em matéria muito pesada, de um tipo especial, que era uma fonte de calor, de poder terrível. Com essa força moviam-se navios e carros e também despertavam um poder antigravitacional que mantinha os barcos no ar. Essas naves chamavam-se vimanas e os seus remos eram coroados por lanças-chamas que os impulsionavam para a frente ou para trás, para cima ou para baixo, segundo as necessidades. Esta nave pode voar? É um vimana? Não, Angkor. As vimanas eram pequenas, não se elevavam muito do solo e o segredo da antigravidade foi perdido. Este é apenas um navio construído em épocas muito posteriores e o seu mecanismo é rudimentar. Pode apenas navegar e lentamente. Na sua parte central existe a última pedra alquímica que o faz emanar calor e este calor aquece um depósito de água, a qual, transformada em vapor, movimenta êmbolos, que são o que se move. Através de um complicado mecanismo, os remos e dão força ao timão em forma de rabo de peixe, cuja parte superior vês emergir da popa. Uma dúzia de discípulos e eu fomos encarregados de restaurar a câmara de metais alquímicos em que está encerrada a pedra e de regular a sua flamejante energia de acordo com a solicitação dos oficiais de Ombósias. Mas nenhum deles sabe o que realmente fazemos. Pois, neste pequeno trecho deste diálogo, Jorge Angeli Braga coloca uma série de ensinamentos que tradicionalmente se fala que teriam possuído os povos da Atlântida e que, entretanto, com as guerras, com a degeneração deste mesmo povo, o seu egoísmo, se foram perdendo e restando algumas nas mãos dos magos negros. No capítulo 13, o país de Kem, pois começa com o deslumbre de Angkor neste país. Kem não é mais do que o que nós conhecemos como Egito. E neste país, pois, Angkor irá descobrir a importância que terá no futuro da história da humanidade. O Egito
será essa ponte entre o passado sábio da Atlântida e o futuro das civilizações, como a Arca de Noé que transportará esse saber. E Angkor, maravilhado com este país, de uma beleza enorme, de uma harmonia enorme, pois indagará o seu mestre sobre o papel de Kem. E num diálogo, Sarimar pois explica a Angkor a importância que Kem trará ao futuro da humanidade. Aqui, o autor, Jorge Angeli Braga, pois coloca esta reflexão sobre a base civilizatória de muitas das culturas ocidentais e a importância que o Egito teve para fazer nascer a humanidade de um período extremamente difícil pós-cataclismo da Atlântida. Então, para vós, partilho um pouco desse diálogo de Sarimar com Angkor. Diz-me, mestre, o cataclismo não afetará Kem? Sim, mas não com a violência que terá mais a norte. O mar que percorreste levantará o seu leito para a luz do sol, que aqui chamam Ra. De tal modo que entre o Oceano Atlântico e o mar interior que se formará, só estará um estreito próximo das colunas de Hércules. O leito deste mar, com o tempo, transformar-se-á num deserto, e o Nilo desaguará num mar interior a muitos quilómetros daqui, perto das ilhas que hoje sustentam a grande pirâmide de Kem e a Esfinge. Sim, amado Angkor, este belo e pacífico país sofrerá muito, mas superará a sua prova e levantar-se-á como a ave Ben-Ben, das suas cinzas sobre o seu lodo dedicado a Thoth, o deus oleiro que modelou o primeiro homem. Sobre o signo de Bubastis passará esta difícil etapa e em poucos milénios surgirá uma civilização que assombrará o mundo. Como sabes, aqui o nosso povo será lembrado. Os seus arquivos guardarão esta história, que será repetida durante milhares de séculos, como lenda, até que a encontrem. Sob as águas, os restos da nossa civilização. Tudo passa, Angkor, tudo passa para de novo começar. As flores morrem, mas o perfume é sempre o mesmo. Séculos após séculos, a natureza cíclica faz com que para as nações também haja ocasos e longas noites, mas também amanheceres e assim para sempre. E desta forma, neste diálogo, também o autor, professor Jorge Angeli Braga, fala-nos sobre a ciclicidade da história, os ocasos e nascimentos civilizatórios, e que por detrás desse nascimento e morte das civilizações há um fio que vai passando, esse fio de consciência da humanidade que vai fazendo e impulsionando a história para a frente. Então, o Egito como elo de ligação entre um passado e o futuro da humanidade. Em Kem, pois, Angkor irá conhecer os seus templos, os seus lugares de iniciação, inclusive passar pela sua própria iniciação, onde já aí chegaremos. Então, há toda uma descrição belíssima sobre os templos egípcios, sobre os subterrâneos como caminhos
e lugares de ligação entre os diferentes templos no Egito, mas também lugares que levavam a esses mundos misteriosos onde se realizavam os grandes mistérios da transformação da alma humana. Então, é um trecho dessa descrição que vos quero ler. Ash explicou a Angkor que essas escadas levavam às câmaras subterrâneas, onde se realizavam mistérios, sobre os quais nada podia informar. Um barulho de água chamou a atenção do jovem e, face à sua pergunta, foi-lhe dito que, efetivamente, pequenos arroios corriam ao redor e que nos subterrâneos, hermeticamente fechados, existiam santuários aos quais só se podia chegar em corpo subtil, ou seja, usando o duplo etéreo. Ali também estava o túmulo simbólico do grande Deus, aquele que havia sido despedaçado em tempos antigos e reconstruído quase integralmente pela sua esposa e irmã através da magia. Neste troço, pois, o professor Jorge Angelo e Braga fala sobre todo o mundo, em parte ainda desconhecido. Talvez um dia se venha a descobrir todo um complexo de templos egípcios não visíveis, já que os templos visíveis do Egito, segundo a tradição, estariam mais relacionados à dimensão religiosa, ao passo que esses templos subterrâneos estariam relacionados com a formação iniciática. Falam também destas entradas em lugares hermeticamente fechados que seria impossível penetrar fisicamente, mas apenas através do seu duplo etérico. E hoje sabe-se, e foi descoberto, lugares enigmáticos, salas enigmáticas em vários templos egípcios que não têm qualquer porta de acesso. E, portanto, para que serviam esses espaços aos quais ninguém podia aceder? Pois, segundo as palavras e a pena do professor Jorge Angelo e Braga, muitos desses lugares seriam acessíveis através desses processos iniciáticos que levariam a viagem através de um mundo astral a esses mesmos lugares. Então, aqui um pouco do desvelar-se ou do fazer-nos viajar por um mundo muito misterioso para nós hoje, mas um mundo do qual Kemet estava impregnado. Um mundo de sabedoria profunda, mas também um mundo de uma compreensão da natureza, dos seus lados mais enigmáticos, dos seus mundos invisíveis aos nossos próprios olhos. Uma porta que se abre neste capítulo e nesta descrição de Angkor. Em Kemet, pois, Angkor irá ter a sua iniciação. Aquilo que no Egito estava associado a determinados lugares onde se encontravam sarcófagos que não tinham qualquer finalidade de conter múmias, mas que seriam como que grandes tinas, tanques de iniciação. E não vou revelar, pois, tudo que se vai passar com Angkor nesta iniciação em Abidos, a terra mais misteriosa, mais sagrada do Egito,
onde irá ter a sua iniciação nesse sarcófago de Osíris, aquele que, segundo a mitologia egípcia, depois teria sido despedaçado e reconstituído, como que uma viagem à reunificação, ao reencontro da unidade dentro do próprio ser humano, ou seja, o reencontro com a sua dimensão espiritual. Mas deixo-vos uma parte final, após essa iniciação, que nos dá um encanto especial sobre esse mundo do qual Angkor desperta após a sua iniciação. Lentamente, depois de um bom espaço de tempo, ajudaram-no a levantar-se e, sem dizer palavra, foram-no despojando dos seus atributos. Sarimar tirou das suas próprias roupas um pequeno objeto no qual Ash enfiou um grosso fio vermelho. Em seguida, Ash e Sarimar colocaram-no no pescoço de Angkor. No seu peito fulgia então uma serpente, apresentada de frente, levantada sobre a cauda. Os seus olhos eram duas grandes pedras alquímicas verdes. Guardai-o, disse-lhe o seu mestre. Para ti foi-me entregue por Magur, na esperança de que um dia fosses digno de usá-la. És agora a última serpente solar de Poseidónis. Não ficarás em Khem, mas voltarás aqui dentro de milénios, diversas vezes, com outros corpos. Porém, agora os deuses, por intercessão do teu Pai, o nosso Senhor, dizem que podes voltar para morrer na tua terra, com os teus e com o teu destino. Pois, após esta iniciação, Angkor recebe este símbolo. Vais recordar que Angkor era a pequena serpente e o seu pai, a grande serpente. Agora, Angkor será essa grande serpente também. Ele encontrou os mistérios profundos da existência através do percurso dentro de si mesmo ao encontro da sua alma mais profunda, da sua dimensão luminosa. Então esta serpente, que para o Egito era um símbolo da vigilância constante, da consciência desperta, recebe Angkor, e esta serpente é um símbolo que acompanha toda esta obra através do próprio nome atribuído a Angkor. Serpente que vamos encontrar em muitas civilizações posteriormente, sempre associadas aos sábios, associadas ao conhecimento, à profundidade, mas também à elevação, tal como a serpente que penetra no interior da terra e se ergue sobre ela. Assim, Angkor penetrou profundamente na vida e dela se ergue. E este renascer desta iniciação egípcia é como este erguer da sua luz, erguer de sua dimensão espiritual. Desta forma, Angkor irá encontrar um novo desafio. O desafio de regressar a Cume e aí encontrar aquilo que nós chamaríamos a morte, mas que para Angkor será o reencontro com a imortalidade. O 14º capítulo e último, que tem o título de Cataclismo, pois refere-se
ao final desta obra e também ao final de Poseidónis e com ele a própria ilha de Cume. Neste capítulo, Ancor regressa a Cume e reencontra também a sua alma gêmea Fëanor. Antes disso, no início deste capítulo, Ancor faz uma reflexão, no fundo, sobre toda a sua aprendizagem, sobre a importância do conhecimento e aquilo que no seu interior pode descobrir. E uma passagem que quero partilhar convosco que relata essa reflexão de Ancor. De que serve a instrução? Os meus remotos antepassados, os Atlantes, sabiam muitas coisas e com elas alteraram o equilíbrio da natureza. Pereceu a civilização e a maior parte dos homens permaneceu durante quase 1 milhão de anos de vida em cavernas, como trogloditas. Ainda hoje povoam uma boa parte do mundo os restos degenerados daqueles pseudo-sábios, mutantes horríveis que não conhecem o fogo, nem a roda, a instrução, o conhecimento sem alma é como as asas dos perus. Servem apenas para atirar terra para os olhos, não para voar. Pois, nesta reflexão para si mesmo de Ancor, vemos o quanto a sabedoria, o conhecimento, melhor dizendo, desprovido de alma, desprovido de valores, não é nada para o ser humano. É fundamental que ele esteja imbuído dos valores, do bem, do justo, da verdade. E dessa forma, então, o conhecimento poderá ser um instrumento valioso para a humanidade. De outra forma, se pode tornar uma arma terrível que lhe pode trazer, sim, a perda de muita da sua liberdade, da sua dignidade. Uma reflexão profunda de Ancor antes da chegada do dia final do afundamento da Atlântida. E o último capítulo e a obra termina com um diálogo entre Ancor e Fëanor. Termina de forma extraordinária este diálogo que poderíamos pensar que seria um diálogo de quem parte para a morte, já que Ancor e Fëanor se preparam para o grande cataclismo, para o afundamento de Cume. No entanto, neste último diálogo, nestas palavras entre Ancor e Fëanor, não vamos encontrar um sinal de morte, de forma alguma. Vamos encontrar um diálogo de eternidade, de almas que sabem que vêm de muito longe e que continuarão até muito, muito longe. E é um pouco deste diálogo que quero partilhar convosco a finalizar o último capítulo desta obra. Sabemos que todas estas formas são transitórias e, no entanto, como seres ignorantes e materialistas, fixamo-nos mais nas formas que parecem do que nas imortais almas que as habitam e que voltarão a manifestar-se em veículos mais puros e perfeitos. Numa terra nova, limpa de todos os pecados milenares que impregnam esta. Não há água mais fresca e purificadora que a palavra sábia, e tu falaste sabiamente, Ancor. Queres que meditemos contemplando as estrelas? É o que ia propor-te.
Mesmo os homens ateus, enterrados nos seus desejos carnais, sentem algo estranhamente superior e imperecível quando observam o céu estrelado. Isto não significa apenas reconhecimento intuitivo de uma divindade omnipresente, lei de todas as leis, mas alguma coisa psicológica, a simples recordação que lhes traz a observação de um espetáculo que não varia, que se grava a observá-lo vida após vida. O mesmo acontece-nos ao olhar o mar. E em menor grau, qualquer outro espetáculo relativamente imutável. Uma montanha coberta de neve, um bosque de pinheiros, não é verdade, pequena serpente? Assim é. E neste diálogo de imortalidade, enaltecendo aquilo que nos faz recordar o grande e imortal, pois com essa imagem a alma de Angkor e de Fenur partem nesse sentido de imortalidade. Os seus corpos sob o oceano, mas as suas almas voando nesse outro oceano que é o céu, banhado por essas estrelas que são guia da alma dos homens.